Olá pessoal, tudo bem? Professor Carlos André, professor de matemática aqui da plataforma Gonçalves Dias, né? Estamos mais uma vez aqui no preparatório Enem UEMA Paz. Lembrando que estamos, com um projeto do governo através da Secretaria de Educação. Vem comigo. Veremos agora a questão de número 103, tá? Dando continuidade à parte de notação científica. A questão diz o seguinte: o nanofio é um feixe de metais semicondutores usualmente utilizado na fabricação de fibra óptica, ok? A imagem ilustra sem escala as representações das medidas dos diâmetros de um nanofio e de um fio de cabelo, possibilitando comparar suas espessuras e constatar o avanço das novas tecnologias. O número que expressa a razão existente entre o comprimento do diâmetro de um fio de cabelo e o de um nanofio é, primeiro, algumas dicas para você aqui. Comparar em matemática significa dividir, tá? Outra coisa, para reafirmar, essa observação que eu te fiz. Ele está falando em razão. Razão em matemática é uma divisão em uma determinada ordem. Então, ele quer que eu divida quem? O diâmetro do fio de cabelo pelo nanofio, ok? Então, vamos lá. Se é razão, é o que? Divisão. Quanto é o diâmetro do fio de cabelo? 6 vezes 10 elevado a menos 5, ok? Quanto é agora o diâmetro do nanofio? 10 vezes 10 elevado a quanto? A menos 9, tá ok? O que a gente pode fazer? Bem aqui, pessoal, nós temos divisão de potência de mesma base, tá? Divisão de potência de mesma base. Qual é a regra para divisão de potência de mesma base? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 5 com menos 9, vai ficar o que aqui? Mais 9, tá ok? Então, eu tenho que vai ficar 6 vezes 10 elevado a 9 menos 5, 4. Então, resposta, 6 vezes 10 elevado a quarta. Bora ver qual a alternativa? Alternativa letra D, beleza? Então tá aí, ó, questãozinha bem tranquila, tá? Que você só precisava lembrar da propriedadezinha de quê? De divisão de potência de mesma base. E saber o que era uma razão, tá ok? Bora para a próxima? A próxima é a questão de número 104, que diz o seguinte: usando um computador construído com peças avulsas, o japonês Shigeru Kondo calculou o valor da constante matemática π com precisão de 5 trilhões de dígitos. Com isso, foi quebrado o recorde anterior, de 2 trilhões de dígitos, estabelecidos pelo francês Fabrice Bellard. A quantidade de zeros que segue o algarismo 5 na representação do número de dígitos π calculado pelo japonês é... Pessoal, eu não apaguei, tá, essas informações aqui, tá, da última aula. Quem vai olhar para cá, ó. Eu não apaguei essas informações aqui da última aula, justamente porque eu já sabia que eu iria precisar para essa questão. E essa tabela aqui, ela é muito importante para ti, né? Quando eu tenho 1000, é 10 a terceira. Quando eu tenho 1.000.000, é 10 a sexta, tá? Quando eu tenho bilhão, é 10 a nona. Quando eu tenho trilhão, é 10 o quê? A segunda, tá ok? E essa questão, ele fala justamente isso, né? Sobre essa transformação, o número de zeros que realmente nós temos, tá? Que colocar, ok? Agora, qual o número que ele falou pra gente? Ele falou que era 5 trilhões, tá? Então, eu venho e coloco 5 trilhões. Esse 5 é como se fosse esse meu K, bem aqui, ó, tá? Então, vai ficar K vezes 10 elevado a 12. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado a 12. Se eu tenho 10 elevado a 12, significa que após esse 5, eu tenho que colocar exatamente quantos zeros? 12. Então, ficaria 5 com 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Esse daqui é o número realmente que representa para a gente o quê? 5 trilhões. Então tá aqui, ó, trilhões, lembra disso. É sempre 10 elevado a quanto? A 12. Então, quantos eu tenho que acrescentar? 12. 12, gabarito, letra D. Tranquilo? Então, só com aquela informaçãozinha ali, você já matava essa questão de boa. Bora para a próxima. Questão de número 105. Diz o seguinte. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem o diâmetro interno de 0,00011 milímetros, então é muito pequeno, tá ok? Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetro é. Pessoal, então bora colocar aqui a informação que ele deu pra gente. O diâmetro é de 0, quanto? 000, são 3 zeros, 11, o que? Milímetros, ok? Ele quer que eu coloque esse número em notação o que? Científica. Eu já expliquei para vocês, tá? No vídeo anterior, qual é que tem que ser o padrão de notação científica, né? Então, este número aqui, ele tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que quanto? 10. E do lado vai surgir uma potência de 10. Que de acordo com que eu desloco a minha vírgula, esse expoente pode ser positivo ou pode ser o quê? Negativo. Lembrando, se eu desloco para a esquerda, o expoente vai ser positivo. Se eu desloco para a direita, o expoente fica negativo. Então aqui, pessoal, esse deslocamento ele vai ser para onde? Para a direita. Quantas casas a vírgula vai se deslocar? 1, 2, 3, 4. Então aqui vai ficar 1,1, 1,1 vezes 10 elevado. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. Para a direita. Então, o expoente tem que ficar o quê? Negativo. Então, em notação científica, eu terei 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. Bora ver aí a nossa alternativa? Alternativa letra D. Beleza? Então, ele só queria realmente só queria saber se você sabia colocar o número em notação científica. Bora para a próxima. Questão de número 106, né? Bora agora dar um pouco de atenção para a nossa estadual, né? Cai notação científica também na UEMA, viu, pessoal? Essa questão diz o seguinte. Os planetas do Sistema Solar, do qual nosso planeta Terra faz parte, realizam órbitas em torno do Sol, mantendo determinada distância, conforme mostra a figura. O valor em metro da distância da Terra ao Sol em potência é. Muito bem. Turma, de acordo com a imagem, a distância, tá, da Terra ao Sol é de 149.600.000 o que? Quilômetros, tá ok? E detalhe, ele quer em metro, tá? Fica ligado. Essa distância lá na imagem ele forneceu para a gente em quilômetro, mas no final ele quer em quê? Em metro, beleza? Então olha só, primeira coisa que eu vou fazer é colocar logo este número aqui em notação científica, tá ok? Como é que eu faço para colocar em notação científica? Eu vou ter que colocar a vírgula entre o 1 e o 4, não é, pessoal? Porque, de acordo com o que eu expliquei para vocês até no vídeo anterior, né? Se eu colocar a vírgula entre o 1 e o 4, eu tenho aquele intervalo de 1 até 10, certo? E o resto fica na potência de 10. Agora, olha só, daqui para cá, a vírgula vai ter que se deslocar quantas casas, né? Só lembrando, né, pessoal, que a vírgula sempre está após o último dígito. Bora conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Para onde? Para a esquerda.
E vocês lembram daquela dica? Quando desloca para a esquerda, o expoente fica positivo. Quando desloca para a direita, o expoente fica como? Negativo. Então aqui vai ficar 1,49 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Só que ele não quer em quilômetros, ele quer em quê? Em metro. Então, bem aqui, ó, já tem até, né, das nossas aulas anteriores. 1 quilômetro equivale a quanto? A 10 à terceira metros, ou seja, 1000 metros. Então, eu ainda devo multiplicar por 10 à terceira, agora sim está em metros. Vou repetir 1,49 vezes. Bem aqui, né, pessoal? Lembrando da propriedade de potenciação, né? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, aqui vai ficar 10 elevado a 8 mais 3, 11 metros. Então, resposta 1,49 vezes 10 elevado a 11. Bora ver agora em qual alternativa está a nossa resposta? Pronto, alternativa letra D, beleza? Então, concluída aí a questão 106, vamos para 107. Se os senhores me permitem, tá? Vou dar uma apagada aqui nesse espaço, que já foram respondidas. A volemia de um indivíduo é a quantidade total de sangue em seu sistema circulatório, coração, artérias, veias e capilares. Ela é útil quando se pretende estimar um número total N de hemácias de uma pessoa, a qual é obtida multiplicando-se a volemia pela concentração, que ele chama aí de C, de hemácias no sangue, isto é, N, logo anotar essa informação, né? N é igual a quem? A V, que multiplica C. No adulto normal, a concentração, essa concentração é de 5.200.000 hemácias por ml de sangue, conduzindo grandes valores de N. Uma maneira adequada de informar essas grandes quantidades é utilizar a notação que, turma? Científica, que consiste em expressar N na forma sendo certo, um número inteiro. Considere um adulto normal com uma volemia de 5.000 ml, beleza? Então ele deu para a gente aí, quem também? A volemia e a concentração. Pergunta: qual a quantidade total de hemácias desse adulto, certo? Em notação científica. Turma, aqui é só uma questão de substituição, né? Quanto é a volemia da pessoa? A volemia é de 5 milhões, certo? E 200.000 hemácias. Vou multiplicar agora pela concentração. A concentração é de 5.000 ml. Então, vezes 5.000. Ok? E agora é só procurar a resposta em quê? Em notação científica. Vamos fazer aqui as devidas multiplicações. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 52 pelo 5 e depois eu vou acrescentar os zeros, tá ok? Assim o cálculo fica mais simplificado para a gente, ok? 5 vezes 2 dá 10, sobe uma unidade. 5 vezes 5 dá 25. 25 com uma unidade dá o quê? 26, ok? Pronto, então deu 256, né? 5 vezes 52. O que é que a gente vai fazer? Vamos acrescentar os zeros. Bora conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou acrescentar agora 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? N é igual. Agora o que nos resta fazer? Colocar em notação científica. Pessoal, onde você acha que a vírgula tem que ficar? Antes do 2? Entre o 2 e o 6 ou depois do 6?
Logicamente que entre o 2 e o 6 para ficar naquele padrão de notação, né, que eu já expliquei para vocês. Como a vírgula está aqui, ela tem que voltar para a esquerda, né? Então, quando ela volta, o expoente do 10 vai ficar o quê? Positivo, tá? Então, aqui eu vou logo colocar 2,6 vezes 10, só me resta agora saber quem é o expoente. O expoente é só eu ver quantas casas eu vou voltar. Então, aqui eu vou voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, então eu tenho que voltar o quê? 10 casas. Então, esse n é representado por 2,6 vezes 10 elevado à décima. Bora ver em qual alternativa? Alternativa letra D. Beleza? Então, com calma, com organização, fazendo num tempo, né, razoável, você consegue responder a questão com tranquilidade, ok? Bora para a questão de número 108. Se os senhores me permitem, tá? Só apagar essa daqui para já ganhar esse espaço. Vamos lá. Questão de número 108 diz o seguinte. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ela passou da superfície terrestre. Com base nessas informações, a menor distância, certo? Que o asteroide IY passou da superfície da Terra é igual a, beleza? Pessoal, bora lá. Proximidade, ali eu tenho o quê? 325 mil quilômetros, né? De acordo com a imagem. 325 mil quilômetros, beleza? Eu tenho que tomar muito cuidado e ficar atento de acordo, né, com as informações que ele dá, porque eu já fiz várias questões aqui com vocês em que ele fala mil, ele fala milhões, ele fala bilhões, trilhões, e aqui, ó, tá? Continua essa tabela, né? Eu acho que já é o nosso segundo ou terceiro vídeo que eu tenho esta tabela que eu espero que te acompanhe para o dia da prova, tá? Bem aqui ele fala o quê? Em 325 mil. A resposta está em quilômetro, então aqui eu não vou alterar, vai continuar em quilômetro. Só que esse mil eu tenho que transformar em potência de base 10. Então vou logo fazer isso. Vai ficar 325 vezes. Quem é mil? De acordo com a tabela, é 10 elevado à terceira, tá ok? Então fica vezes 10 elevado à terceira quilômetros. Aí eu vejo que não tem nas alternativas. Por quê? Porque esse número aqui tem que estar no padrão de notação científica, tá ok? Para que ele esteja no padrão de notação científica, a vírgula tem que estar entre o 3 e o 2, tá ok? Então, o que eu tenho que fazer? Essa vírgula eu tenho que deslocá-la duas casas para a esquerda. O que foi que eu falei para você? Que toda vez que desloca para a esquerda, o expoente fica positivo, de acordo com o número de vezes em que ela deslocou. Então, aqui vai ficar 3,25 vezes 10. Professor, foram quantas casas? 2. Então, aqui vai ao quadrado. Ou a segunda potência, né? Vezes 10 à terceira quilômetros. Bora agora finalizar? 3,25 vezes. Aqui, pessoal, é o que? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a 2 mais 3, 5. O quê? Quilômetros. Só procurar agora a nossa alternativa. 3,25 vezes 10 à quinta, alternativa letra D, beleza? Então por aqui, pessoal, tá? Finalizamos, tá? Mais um vídeo, espero ter ajudado vocês. Até a próxima e não esqueça de estar acessando nosso material, ok? Valeu!